Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu digo nosso canal porque toda vez que você vem até aqui e assiste um dos nossos vídeos, esse canal ele passa a ser um pouquinho seu também e você passa então a fazer parte dessa nossa família aqui no YouTube. Hoje nós vamos estar dando seguimento à nossa série a respeito dos julgamentos e vamos estar falando acerca de um assunto o qual eu particularmente acho que é o assunto mais importante de todo esse nosso estudo. Nós vamos estar falando acerca do julgamento das pregações. Pessoal, o que é uma pregação? Uma pregação ela nada mais é do que uma exposição bíblica a respeito de determinado assunto. E nós costumamos dizer que a Bíblia ela é um manual para a vida do ser humano. E qual o objetivo de um manual, se não de estar te ensinando a usar corretamente determinado produto, ou até mesmo estar te ensinando a extrair daquele produto o seu máximo desempenho possível, né? A Bíblia ela não tem um sentido muito diferente, um objetivo muito diferente. Como um manual para a vida do ser humano, ela vai trazer ensinamentos a respeito de literalmente todas as circunstâncias que compõem a sua vida. Tudo aquilo que é corriqueiro no seu dia a dia. E esses ensinamentos, eles nos são expostos através das pregações. Se esse ensinamento ele for feito da forma correta, com a intenção correta e com a interpretação correta dos textos bíblicos, então os resultados que isso pode promover na sua vida são extraordinários. É literalmente algo até difícil de explicar. No entanto, pessoal, se esses ensinamentos eles forem feitos com a ideia errada, com a intenção errada e até mesmo com interpretação errada, isso passa a ser um problema. Isso pode inclusive vir a destruir a sua vida. Eu posso citar aqui para vocês o caso de um jovem, por exemplo, que cortou partes do seu corpo baseado em textos bíblicos, contudo com uma interpretação errada. Olha o perigo disso. Para que nós venhamos estar dando uma base para os nossos estudos de hoje, nós vamos estar lendo o livro de Atos, no capítulo 17, os versículos 11 e 12. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia nos diz lá? Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Se você for ler os versículos anteriores aos quais acabamos de ler, e inclusive os capítulos anteriores, você vai perceber que Paulo ele vinha fazendo algumas viagens pelas quais vinha expondo o evangelho e que nessas viagens ele vinha enfrentando alguns problemas, porque ele tinha a oposição de alguns judeus que tinham uma interpretação errada da palavra, né? Uma interpretação errada do Antigo Testamento, e em função disso vinha tentando desvirtuar o povo daquilo que Paulo vinha pregando, inclusive fazendo com que esse povo se levantasse contra Paulo, né? E contra aqueles que o acompanhavam. E olha a seriedade disso, pessoal, porque afinal de contas, se esse povo desse ouvido a essas pessoas, eles perderiam inclusive a sua salvação. Olha a seriedade disso. Por isso a importância de estarmos julgando os ensinamentos, as pregações que vêm até nós. E nós chegamos então ao momento em que a Bíblia nos fala a respeito dos nossos irmãos de Bereia. Esses judeus, o que eles fizeram? Eles também tinham como base o ensinamento do Antigo Testamento. No entanto, eles deram a Paulo o benefício da dúvida. Eles não descartaram de primeira aquilo que Paulo vinha falando. Antes, receberam de bom grado a palavra e posteriormente foram para o Antigo Testamento para conferir se aquilo que Paulo vinha falando de fato constava nas Escrituras. Afinal de contas, como nós já falamos, a salvação deles estava em jogo, né? Toda a construção da vida deles estava em jogo de acordo com esses ensinamentos. E nós percebemos que, baseada numa análise correta, baseada numa investigação das Escrituras, muitos judeus ali se converteram, bem como também alguns gregos e muitas mulheres de elevada posição e não poucos homens. É isso que a Bíblia nos fala. Então, amados, por isso eu reforço aqui a importância. Nós precisamos sim estar julgando as pregações, nós precisamos sim estar julgando os ensinamentos, afinal de contas isso tem a intenção de mexer na nossa vida. O ensinamento ele vem com o objetivo de, ouvindo eu o ensinamento e comparando com a minha vida, reconhecendo que eu tenho agido de uma forma diferente daquilo que me foi ensinado, que eu então agora passe a agir conforme esse ensinamento. Contudo, reforço também, se o ensinamento for feito da forma errada, nós corremos grande risco. Pessoal, não é preciso ir muito longe, não é preciso procurar muito para encontrar pessoas que têm feito de tudo
através da Bíblia. Pessoas que têm usado a Bíblia para tirar o dinheiro das pessoas, homens que têm usado a Bíblia para pregar todo tipo de barbaridade que em nenhum momento, né, a Bíblia tem intenção de dizer, mas que eles, com uma interpretação errada e inclusive fazendo valer as suas próprias vontades, acabam ensinando ao povo, e o povo assim, né, acaba agindo. Contudo, por que esses homens ainda subsistem? Por que esses homens ainda estão entre nós? Porque nós não fazemos um julgamento correto da palavra, porque nós não pegamos aquilo que eles estão nos expondo e levamos para a Bíblia para que tenhamos também uma interpretação. Afinal de contas, né, nós somos também pessoas com sabedoria, nós somos pessoas também com capacidade de fazermos isso. Contudo, isso exige um pouquinho do nosso tempo. Eu quero estar dando uma lidinha com vocês num texto que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 15. Vamos estar dando uma olhadinha o que a Bíblia diz lá? Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pessoal, perceba o que Paulo estava falando aqui para os nossos irmãos lá de Corinto. Paulo começa a trazer, né, algumas instruções para esses irmãos, e essas instruções ela vinha em divergência a muitas das coisas que aqueles irmãos vinham vivendo. E Paulo então diz a ele: olha, eu creio que eu estou falando com pessoas sensatas. Eu creio que eu estou falando com pessoas que têm um entendimento, inclusive em algumas linguagens nos diz isso. Então julguem vocês mesmos aquilo que eu estou falando. Se você buscar conhecer a respeito da vida de Paulo, você vai perceber que Paulo era um homem extremamente estudado e inclusive era um apóstolo, então ele merecia um respeito em função disso. Contudo, nos dois textos que nós lemos aqui, no primeiro texto de Atos vamos ver Paulo exaltando os irmãos de Bereia porque examinavam as Escrituras, e num segundo momento aqui no texto de Coríntios, nós vamos ver Paulo instigando os irmãos a examinarem os textos, a inclusive examinarem aquilo que ele estava dizendo e dizer: olha, eu estou falando com pessoas sensatas, examinem vocês mesmos aquilo que eu estou falando. Aqui eu gostaria de levantar um ponto, pessoal. Se você frequenta uma igreja, se você tem recebido o ensinamento através de algum homem ou de alguma mulher, né, pela qual você é chamado a atenção se vier a estar contestando alguma coisa que ela está falando, ou então se surgindo dúvidas, né, você examinando nas escrituras, for até ela e dizer: olha, você falou um algo, mas esse algo, pelo que eu li, não é bem assim. E essa pessoa então, ela ficar brava, ela pegar e ficar nervosa, ela não gostar daquilo que você falou, eu sugiro que você examine melhor as intenções desse camarada para com a tua vida. Porque afinal de contas, nós temos um homem chamado Paulo, extremamente estudado, um homem que tinha, merecia um respeito por ser apóstolo, incentivando os irmãos a o fazerem. Então hoje não existe um ser humano entre nós, não existe uma pessoa entre nós que tenha o direito, de estar nos chamando a atenção por nós estarmos querendo tirar dúvidas a respeito da Bíblia, por nós estarmos examinando aquilo que ele vem pregando ou expondo ou nos ensinando. Olha que interessante isso, olha a importância que deve ter um exame da Bíblia, um exame da pregação, um exame dos ensinos nas nossas vidas. Eu já falei aqui em outro vídeo que quando você não tem conhecimento a respeito de determinado assunto, tudo aquilo que te falarem acerca disso é verdade. E muito por isso hoje nós vemos multidões de pessoas seguindo ensinamentos que você não precisa de muito estudo para perceber que estão errados. Eu já vi casos de pessoas que deu carro, que deu casa, que deu tudo para uma igreja, em função de um determinado ensino, e que ela não precisa ser muito instruída, ela não precisa de muito esforço para descobrir que a Bíblia em nenhum momento nos ensina a fazermos isso. Qual foi o resultado que essa pessoa colheu? Eu conheço casos de famílias que foram destruídas. A mulher abandonou o marido, o marido abandonou a esposa, porque esse marido, essa esposa que foi abandonado, foi feito nele uma lavagem cerebral tamanha a que essa pessoa ela não conseguia ouvir mais nada nem ninguém. Não, pelo contrário, ela só ouvia o seu pastor e tudo aquilo que o pastor falava era verdade, e mesmo que isso estivesse produzindo malefícios para a sua vida, ainda assim ela não arredava o pé. Ainda assim ela era instruída a permanecer. Eu conheço história de pessoas que perderam casa, que perderam carro, que perderam a esposa, que perderam família e que hoje muitas vezes estão lutando na justiça para tentar reaver um pouco daquilo que perderam. Só que fica uma pergunta:
a Bíblia é mau caráter, né? Deus tá errado, o Evangelho como um todo não presta? Não, pessoal. Infelizmente há entre nós lobos vestidos de cordeiros, pessoas, né, que têm más intenções, que têm um caráter duvidoso e que fazem uso da Bíblia para então se aproveitar, né, daqueles desapercebidos ou desavisados. E há entre nós também irmãos que são mau caráteres, irmãos que são gananciosos e que eles em nenhum momento querem a Deus. Eles querem sim aquilo que Deus pode dar, eles querem sim, né, aquele Deus que é pregado então, né, através dessas pregações, que é um Deus dono de concessionária, você dá um carro, ele te devolve 3, ou um Deus dono de imobiliária, né, dono de construtoras, que você dá uma casa, ele te devolve 5, e esses barganhadores, essas pessoas que têm a intenção de barganhar com Deus, recebem também através desses pregadores mal intencionados, um Deus, né, também barganhador, um Deus também que tem interesses, né, confusos, digamos assim, para a vida delas. O Evangelho em si, ele é perfeito. A vontade de Deus para mim e para a tua vida em si, ela é perfeita e em nada, em nenhum momento, né, o objetivo dela é nos prejudicar. No entanto, é necessário que eu e você venhamos a gastar um pouquinho de tempo a fim de que nós venhamos a colher os resultados, né, os frutos corretos. Afinal de contas, quem é aquela pessoa que está nos falando? Por mais simpática que ela pareça, por mais amável que ela pareça, ainda assim você não sabe qual é a real intenção dela. E se Paulo aprovou a atitude dos nossos irmãos de Bereia em estarem, né, comparando aquilo que ele vinha falando com a palavra, se Paulo instruiu os nossos irmãos de Corinto a estarem examinando, afinal de contas, né, julgando ele serem pessoas sensatas, quem somos nós para dizer que nós não vamos fazer? Devemos sim estar julgando as pregações, julgando os ensinamentos, comparando com a Bíblia, né? E então entendendo que sim, aquilo que foi nos exposto é de fato o que a Bíblia está dizendo. Agora então comparar esse ensinamento com a nossa vida e encontrando divergência entre um e outro, alinharmos as nossas vidas com o ensinamento bíblico. E se assim o fizermos, eu posso afirmar com você que os resultados, né, a qual você irá colher será totalmente diferente. Os resultados, né, que agora então a sua vida começará a apresentar serão resultados que te trarão muitos benefícios, né? Vai te levar a alcançar o objetivo principal de toda a pregação, que é a manutenção saudável de um relacionamento com Deus, para que no final de tudo isso nós venhamos a alcançar o objetivo principal de todo o Evangelho, que é a salvação da minha e da tua vida, para que nós possamos estar passando uma eternidade ao lado do Senhor. Bom, para hoje era isso. Eu espero que esse estudo venha estar abençoando a tua vida, que a partir de agora você venha estar julgando as pregações, os ensinamentos que você venha estar recebendo. Lembra que nós já vimos em outro vídeo, né, que nós venhamos a estar ouvindo tudo, retendo o que é bom. Então, dê o benefício da dúvida para todos, ouça a todos. Contudo, corra para a Bíblia, gaste, dedique um tempo, né, para estar conferindo se aquilo que a pessoa te falou, a Bíblia de fato está dizendo, se a Bíblia se ela interpretou da forma correta, né? E assim você vai estar colhendo os frutos corretos para a sua vida, amém? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui e até o nosso próximo vídeo.